presentes que são pais e para aqueles homens aqui presentes que desejam ser pais. Fala no nosso coração, nos instrui, nos traz, Senhor, mediante a clareza da Tua palavra, orientação acerca desse santo desígnio, desse privilégio e dessa responsabilidade. Ajuda-nos, Senhor, em meio a um período de tempo por vezes estranho, de crise moral, aonde a figura paterna tem se perdido e se diluído em meio a tantas vozes na nossa sociedade. Nos ajuda, Senhor, como igreja, a recuperar a força, a pungência e a responsabilidade que carregam os pais. Nós pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre nós nessa manhã, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Eu até separei uma porção de tempo um pouco maior para falar sobre isso hoje. Depois nós vamos falar sobre Jonas, mas eu não queria perder essa oportunidade por um motivo. Essa semana, uma das coisas que estranhei, e não sei se você também estranhou, é o quanto se diminuiu, por exemplo, a falar sobre Dia dos Pais. Seja por meio das mídias, das propagandas, das lojas que faziam tanta publicidade, por exemplo, acerca do Dia dos Pais. Eu não sei se foi uma impressão minha, ou se também é uma impressão coletiva, que parece que isso vem diminuído a cada tempo. Não só em relação aos pais, mas também em relação às mães. Eu percebo que isso também tem sido diluído no nosso tempo. E engraçado que, ao mesmo tempo, existe, por um outro lado, um ataque às famílias. Deixa eu falar algo para você bem categórico. Uma das principais agendas de Satanás é destruir a família. Eu não estou falando aqui de política pública, de ideologia ou qualquer outra coisa. Eu estou falando de uma visão bíblica. O primeiro ataque de Satanás foi a uma família. Foi no seio da primeira família criada por Deus, Adão e Eva, onde Satanás trouxe confusão entre o homem e entre a mulher. Logo em seguida, nos capítulos seguintes de Gênesis, nós temos mais um problema familiar, onde um irmão mata o seu irmão. E a Bíblia, em especial as narrativas históricas do Antigo Testamento, parece que é um caso de grande família. Não sei se você às vezes já leu a Bíblia dessa forma. Problemas entre homens, mulheres, casamento, filhos, problemas e lutas dentro dos clãs, da família e do povo de Deus. E isso é uma constatação histórica. O que nós vivemos, por exemplo, hoje, de uma realidade, é algo que prefigura ao longo dos séculos. E o pecado, a queda, trouxe para dentro do seio familiar um problema. E existe, obviamente, uma particularidade que é nossa, que é responsabilidade nossa. E nós, homens e as mulheres, mas hoje eu vou me voltar um pouco mais aos homens, nós devemos trazer na nossa consciência o que é ser pai. Ser pai é um grande privilégio. Sem dúvida nenhuma. Sabe, eu, obviamente, com 2 filhos, um que vai fazer 10, o outro com 3, o quanto que é um privilégio ver os meus filhos crescer, ver eles brincando, ver os desafios do dia, mas ao mesmo tempo ser pai, que é um privilégio, é uma grande responsabilidade. É uma nobre missão. Uma nobre missão. Uma missão muito mais importante do que tantas outras que talvez nós conduzimos na nossa mente. Os pais marcam a vida dos seus filhos. Marcam. Essa semana mesmo eu estava ali vendo alguns vídeos do Instagram e teve lá uma imagem que uma criança estava 2 meses sem ver o pai, uma criança pequena de 2, 3 anos. O pai tinha viajado a trabalho, não sei o que era especificamente, e quando aquela criança viu o pai, ela se agarrou de uma forma, ele abraçando, chorando, de uma forma tão bela e bonita. Por quê? Porque pais devem marcar a vida dos seus filhos. Eles, gostando ou não, querendo ou não,
eles vão marcar a vida dos seus filhos. Eles fazem parte disso, porque eles são chamados pelo Senhor a instruir os seus filhos, como o texto, por exemplo, de Efésios nos diz. Um dos grandes desafios da nossa época é o quê? Com a modernidade, com o avanço tecnológico, industrial, de empresas, o que é muito bom, o que trouxe para a nossa sociedade mais longevidade, trouxe para a nossa sociedade mais recursos, trouxe para a nossa sociedade outras coisas que ajudam a ter uma sociedade melhor, trouxe também consigo um desafio. O desafio de que muitas vezes os pais estão mais distantes dos filhos. Se você visitar a história de 2, 3 séculos atrás, onde a maioria dos filhos crescia trabalhando junto com os pais, na atividade com os pais, no dia a dia com os pais, isso era diferente. Hoje nós precisamos, e eu não estou dizendo que é ruim, mas nós precisamos sair mais de casa. Precisamos estar, por vezes, 8, 10, 12 horas longe de casa. Isso é uma realidade que nem sempre a gente consegue mudar. Nem todos têm o privilégio, por exemplo, de trabalhar home office, de estar em casa, de trabalhar junto com os filhos. Mas qual deve ser o nosso cuidado sobre isso? Não sacrificar os nossos filhos no altar do sucesso. Nós não adoramos falsos deuses, por exemplo, como o povo de Israel adorava, e fazia um altar a Baal e outras coisas. Mas, por vezes, a nossa carreira, o nosso sucesso, os nossos desejos em crescer, em ganhar um mundo, formam-se um altar, onde, em alguns momentos, não como se fazia Moloque lá atrás, mas nós sacrificamos os nossos filhos pelos desejos dos nossos sonhos. A sociedade cria esse parâmetro. O parâmetro de ser bem-sucedido, de ser conhecido, de ter condições de fazer coisas que outras pessoas não têm condições. Isso é gerado sobre o povo uma idolatria, um ídolo, algo a ser alcançado que, se você alcançar aquilo, você terá o seu coração satisfeito e pleno. Um grande ídolo que muitos abraçam no nosso tempo. E que, para abraçarem esse ídolo, sacrificam os seus filhos e deixam de criá-los segundo a instrução e o conselho do Senhor. Por mais que seja bizarro, nós vivemos num período de grande comunicação. Todos aqui, sem dúvida, têm celular, smartphone com 1, 2, 3 plataformas que têm relacionamentos, que têm contato, mas parece que vivemos em uma crise de uma morte de um diálogo. Outras pessoas criam nossos filhos. Nossos filhos crescem com outras referências, diante de um mundo de muita comunicação, mas pouco diálogo paternal. E eu estou falando na figura de pai. Eu estou tendo um filho que está entrando na pré-adolescência, para a adolescência, e é natural. E eu fico espantado. Quando, por vezes, existem referências que eu nem conheço, que eu nunca vi, que eu nem sei quem é, e que meu filho gosta. Eu, com sinceridade, vou dizer para vocês, talvez a gente não vai conseguir acabar com isso. Não é verdade? A gente não vai conseguir eliminar da nossa casa as redes sociais, a televisão, os youtubers ou outras coisas. Mas nós, pais, temos que concorrer com isso. É um desafio nosso. É um desafio meu. Sabe? Criar o meu filho no conselho do Senhor. E o conselho do Senhor é um chamado para mim ser uma referência para o meu filho. Para mim trazer sobre o meu filho exemplo, amizade, proximidade, conversa, diálogo e quebrar uma distância.
Nós não podemos nos contentar de ver os nossos filhos sendo educados, tendo exemplos, sendo referência para outros lugares. Não. Porque depois, como Davi, que ficou distante dos seus filhos, vamos perder os nossos filhos para outras referências. Pais, não irritem seus filhos. Não entreguem seus filhos. Cuidem dos seus filhos. Sejamos referência aos nossos filhos. Muitos pais têm ganhado um mundo e perdido a sua casa. São notórios em tantos lugares, têm respeito de tantas pessoas, mas não têm o respeito dos seus filhos. Meus irmãos, muito melhor do que ser bem-sucedido lá na tua empresa, você precisa ser bem-sucedido na sua casa. E o sucesso na nossa casa é um respeito e um amor desejoso das nossas mulheres, dos nossos filhos. Isso é parte da nossa caminhada. A vida cristã começa no lar. Começa em casa. Se nós não existencializamos a fé cristã no centro da principal sociedade existente, que é a família, nós falhamos. Nós falhamos. E podemos fazer chover aqui dentro da igreja. Podemos cantar da melhor forma possível, ser o mais eloquente na pregação, ou fazer coisas magníficas. Mas se dentro do nosso lar, nós, como pais, não tivermos o amor, o carinho, o respeito e uma boa vivência cristã com os nossos filhos, nós falhamos. Para você que deseja ser pai ainda, e eu tenho certeza que muitos aqui querem, por que devemos ter filhos? Essa deveria ser uma pergunta antes de termos filhos. Por que devemos ter filhos? E a resposta disso é muito importante. Porque a resposta pode estar errada. Eu quero ter filho porque eu quero mais felicidade. Eu quero ter filho porque eu sempre sonhei. Porque é legal. Porque eu vejo os outros pais. Qual o motivo? Deixa eu trazer um entendimento bíblico para nós. Nós precisamos olhar para Deus. E a gente vai entender isso um pouquinho no final. Primeiro, por que Deus nos criou? Porque Deus, no centro da sua existência eterna, já existindo na pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas que comungavam de perfeita comunhão e amor eterno, não tinham problema nenhum. Viviam na beleza da Santíssima Trindade, em amor perfeito. Por que Deus nos criou? Por quê? Porque Deus estava carente? Porque Deus achava que era legal? Porque Deus sempre sonhou? Por quê? Deus nos criou para o louvor da sua própria glória, para a honra do seu santo nome. Deus não era carente e necessitado. Deus criou a natureza, os seres e os homens para que ele pudesse transbordar esse amor justo, íntegro, perfeito que existia nele desde a eternidade. Portanto, ter filhos não resolve os nossos problemas conjugais. Ter filhos não é um motivo porque eu quero ser mais feliz. Ter filhos deve ser um resultado de homens e mulheres que são transbordantes no amor de Deus e de uma vida plena e querem multiplicar isso. Querem derramar dessa glória, vamos usar esse termo, sobre as crianças, sendo férteis e multiplicando, enchendo a terra de homens e mulheres semelhantes ao Senhor. O individualismo e o egoísmo têm impedido muitos de nós de vivermos isso. Porque temos uma percepção errada do que é ser pai, do que é ser mãe. E os motivos egoístas levam as pessoas a se distanciarem disso. Por que Deus
ordenou que tivéssemos filho. Para quê? Por quê? Porque é um meio pelo qual a promessa de Deus é cumprida em toda a terra. Nós temos filhos para a glória de Deus, para que Deus seja manifesto, para que possamos espalhar o amor, a benevolência, a justiça e a santidade de Deus por meio de seres criados à imagem e semelhança de Deus por toda a terra. Não basta ter filhos bem-sucedidos. Esse não é o propósito da criação. Não basta ter um filho que tem a melhor nota, que faz a melhor atividade, que tem a melhor proeminência em alguma área. Nossos filhos precisam exalar o bom perfume de Cristo, o caráter de Cristo. Precisam ser iguais, semelhantes ao Criador. Porque Deus nos chamou para ter filhos. Porque nós somos chamados a sermos pais. Porque Deus nos deu uma bênção de, por meio da criação de novos filhos, trazermos a essa terra mais pessoas que glorifiquem o seu nome, que exaltem o seu nome, que louvem o seu nome, que conheçam o Criador, que amem o Criador e que vivam para a glória de Deus. Pais, nós temos uma incumbência de sermos referência do Pai dos céus. É uma régua alta. É uma régua alta. Nós, como pais, temos uma autoridade dentro do nosso lar, um sacerdócio de representatividade do Criador. Isso é muito bom, mas também é muita responsabilidade. Mas o que nós devemos lembrar é o quê? Que em Cristo, nós hoje somos capacitados a realizar isso. Que nós estávamos mortos, que nós não tínhamos um relacionamento com Deus, mas agora temos verdadeiramente um grande Pai sobre nós. Um Pai justo, fiel, amoroso, presente, pois eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Nós temos a referência de um Pai que não nos abandona, que não nos deixou a nossa própria sorte, que se sacrificou por nós quando nós ainda não o amávamos. E esse é o exemplo da paternidade que deve refletir nos nossos lares. Talvez você, como eu, teve problemas com o seu pai terreno. Natural. Nossos pais eram pecadores. Tinham seus dilemas, as suas dificuldades. E talvez alguns de nós cresceram com uma imagem distorcida, suja, irreal. Mas Cristo Jesus, como nosso irmão mais velho, veio nos reconciliar com o Pai dos céus, para que a gente possa amá-lo, conhecê-lo, exaltá-lo e usar da referência dele dentro das nossas casas, perdoando os nossos filhos, amando os nossos filhos, se sacrificando pelos nossos filhos, dando a nossa vida pelos nossos filhos e ensinando-os a obedecer a tudo que Deus nos ensinou. Os nossos principais discípulos estão em casa. Você que deseja ser pai, sabe, isso é importante para você. E você que já é pai, talvez como eu, está um pouco com a mente distorcida, volte. Volte. Porque se Deus te deu o privilégio de ter um filho, é porque Deus está te capacitando de forma perfeita, pelo perfeito Pai que vem dos céus, a cuidar desse filho. Que a geração dos nossos filhos, sabe, cresçam louvando ao Senhor, porque viram os seus pais louvando ao Senhor. Que receberam um fôlego de vida de Deus e receberam uma casa com pais que eles não escolheram, mas que graciosamente aqueles pais os abraçaram, os acolheram, cuidaram deles para a louvor, a honra e a glória do Criador dos céus e da terra. Pais,
Levantem-se em oração na sua casa. Levantem-se em trabalho na sua casa. Levantem-se em esforço na sua casa. Não abandonem esse posto. Não abandonem esse posto. Nós temos um inimigo que milita contra nós o tempo todo. E a nossa sociedade é só um reflexo disso. Sabe, daqui a 200 anos, a gente já vai ter morrido. As ideologias do nosso tempo vão passar e outras vão ter se erguido. Como isso já aconteceu em outras épocas. Precisamos estar atentos, porque desde o Jardim do Éden, o inimigo já estava batalhando contra as famílias. Nós temos uma batalha, um esforço a fazer. E isso vai valer a pena. Vai valer a pena. Sabe, quando lá na frente, né, ontem eu estava aqui fazendo um casamento na igreja, e geralmente quando eu faço um casamento, eu sempre dou ali uma breve palavra aos pais, aos avós que estão ali, que em certa medida completaram uma carreira. A verem os seus filhos agora instituindo uma nova família, crescendo. Meu irmão, isso é muito belo. Eu quero completar essa carreira. Por isso eu preciso de Deus. Queria convidar os pais a ficarem de pé no seu lugar. Aos homens aí que são pais. Meus irmãos, temos uma grande tarefa. Mas eu sei que nós temos também um grande Deus. Sabe, um grande Deus. Que nos ama, que nos deu o privilégio. E talvez vocês vão lembrar, né? Do dia que vocês viram seus filhos nascer, pegando eles nos braços. Vocês sabem que isso foi a graça de Deus sobre a vida de vocês. Que isso foi um milagre do Senhor na vida nossa. E Deus, assim como exerceu o milagre do nascimento dos nossos filhos, Deus também tem feito milagres todos os dias nas nossas casas. Contem com os milagres do Senhor. Contem com a força do Senhor. Depositem no Senhor a confiança e a esperança de vocês. Porque Ele é um Deus fiel. Ele é Pai. Ele é Pai como nós. Vamos orar por esses pais aqui presentes. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de termos filhos que, em primeiro lugar, são teus filhos. Foram criados pelo Senhor. E o Senhor, voluntariamente e amorosamente, nos entregou por um período de tempo. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a termos uma responsabilidade com essa nobre missão que o Senhor nos deu. Nos ajuda, Senhor, a fazermos diferença na vida dos nossos filhos. A sermos uma referência para eles, no amor, na fidelidade, no sacrifício, mas em tudo, na adoração ao Senhor. Ó Deus, abre os nossos olhos diante de uma sociedade pagã, secular, que tenta diminuir e roubar a presença dos pais. Nos ajuda, Senhor, a mais do que ganharmos o mundo, a ganharmos os nossos filhos para o Senhor. Que possamos, dentro da nossa casa, refletirmos o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua graça. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor por nós, pelo Teu perdão, pela reconciliação que o Senhor fizeste conosco. E que isso seja um bom motivo para nós cuidarmos dos nossos filhos. Senhor, que os nossos filhos sejam semelhantes a Ti. Que os nossos filhos amem o Senhor. E que nós possamos ver, Senhor, sabe, o cumprimento das Tuas promessas na vida dos nossos filhos. Guarda, Senhor, cada pai aqui presente. Abençoa os pais com sabedoria, com discernimento, com paciência. Mas acima de tudo, Senhor, com convicção do chamado que o Senhor tem para com eles, no nome santo de Jesus. Senhor, eu peço por aqueles homens aqui presentes que estão buscando serem pais, que talvez ainda não casaram, que desejam uma esposa, ou que talvez são casados e estão buscando, Senhor, em Ti, serem pais. Que o Senhor os abençoe. Se há, Senhor, pessoas com alguma dificuldade, seja física, Senhor, seja de saúde, que o Senhor possa trazer cura, Senhor, que o Senhor possa abrir o ventre das mulheres, e que o Senhor possa, Senhor, abençoá-los com essa bendita expectativa, Senhor, e bênção que vem do Senhor. Nós pedimos por essas famílias. Nós te louvamos e te agradecemos
no nome santo de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas aí aos pais no seu lugar. Agora pode se assentar e retornemos aí a